Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no versículo de número 33. Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 16, versículo 33, é uma palavra de despedida, é uma palavra de despedida antes da crucificação, né? Antes, alguns momentos que Jesus está passando ali, antes de ser preso, injustamente preso, e ele vai deixar, você acha que ele vai deixar uma palavra de desânimo? Você acha que ele vai deixar uma palavra de amargura, de raiva? Não, não vai deixar. Olha que interessante, capítulo 16, versículo 33 diz assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, ou tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Assente-se, por favor. Eu coloquei o tema dessa mensagem de ânimo, ânimo ou desânimo. Ânimo ou desânimo? O que você absorve? Ânimo ou desânimo? Bem, a palavra de Jesus aí, ela tem um tema sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque a nossa vida, ela é moldada, não são porque as circunstâncias aparecem diante de nós, mas a diferença é o ânimo dentro da gente, é a coragem dentro da gente que vai mudar as realidades. Você observa pessoas, alguns até jovens, cheios de saúde, com uma condição financeira herdada, e uma quantidade de benefícios, e essas pessoas não param de reclamar da vida, e conseguem fazer com que toda essa ajuda, toda essa herança, morra nas suas mãos. Agora você encontra pessoas que têm uma vida absurdamente simples, e vêm de uma herança de dificuldade gigantesca, mas fazem com o pouco que têm, as coisas. Porque não são os desertos ao redor, não são os desafios ao redor que vão moldar a grandeza das nossas vitórias, mas a coragem que está dentro da gente. E a coragem que está dentro da gente, ela vai ser definida pela visão que nós temos. E a visão, quando eu falo, não são esses olhos aqui não. A visão que nós temos é os olhos do coração. São as fotos do futuro. Deus da graça. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ânimo e desânimo. Por quê? Porque ânimo, ele é um atributo da alma. E desânimo também é uma deficiência da alma. Aqui está ligado já. É um pico de energia que deu no bairro, com certeza. Então, gente, ânimo é um atributo da alma. E o desânimo é uma ausência desse atributo. Ciência na alma. Você já viu uma pessoa, uma criança, vamos falar de uma criança que está com pouco sangue no corpo, ela está com anemia. Essa criança vive sonolenta, desanimada, essa criança fica desatenta, quer dormir, dessa forma. Agora, uma criança que tem bastante sangue no corpo, normal. Essa criança é agitada, ela pergunta, ela brinca, ela incomoda aqueles que estão rabugentos, ela perdoa, ela provoca, ela tem curiosidade para tudo. É uma criança sadia, que você tem que mirar, como diz o Salmo 127. Uma flecha na mão de uma pessoa valente, vai ser atirado com força. Então o agente ativador do ânimo é algo importante para o nosso viver, porque o ânimo, ele é esperança. Quando você não tem esperança, você deprime. Quando você não tem esperança por muito tempo, as mentalidades de suicídio estão muito comuns. Quando você não tem esperança por um bom tempo, você perde a visão de tudo aquilo que você conquistou. Você não enxerga o valor das coisas. Você pode tomar remédio. O remédio vai ajudar no lítio, né, que é algo mental. Você pode tomar outros medicamentos. Alguns até usam drogas aí,
que parece até a Ritalina, né, como a cocaína, que a pessoa perde os medos dele na hora, mas o efeito vai passar. E não vai lidar com o teu emocional, não vai tirar você do calabouço que está aqui. Uma pessoa que tem o sangue de Cristo na sua vida, ela vai ter a visão que Cristo teve e tem. Ela vai enxergar o que Deus enxerga. Por isso a sua visão não fica limitada somente nas circunstâncias aqui, mas sempre além do deserto, além das dificuldades da tempestade do mar, além da cruz, além da morte. O cristão caminha diferente. Antes de eu falar para você sobre o desânimo, eu quero abordar o que causa o contrário de ânimo, que é o desânimo. Então, uma coisa terrível na nossa vida, tá? Só vou pontuar para vocês aqui, em poucos momentos, o que provoca o desânimo. O que você acha que provoca o desânimo? Você vê pessoas casadas, por exemplo, 2 pessoas ali, casadas. O que provoca o desânimo? São vários pontos, mas um ponto principal é a comunicação negativa. O que provoca a deficiência numa criança crescendo? A comunicação negativa. O que provoca a deficiência de um país? O excesso de comunicação negativa. O poder da comunicação negativa, isso é, uma palavra má, perversa, palavras que machucam, às vezes o pessimismo insistente de pessoas que, quando se apresenta algo, só vê o ângulo negativo. Por exemplo, amor, eu comprei um carro. Meu Deus, comprou um carro, nossa, que legal. Mas esse carro aí, ele não é bom, né? Esse carro é não sei o quê. Meu Deus, é imposto para pagar agora. Meu Deus, é isso mesmo. Amor, eu limpei a casa. Ah, que bom. Nossa, mas está gastando muito produto de limpeza, né? Por que você não mantém limpo? Amor, eu fiz janta. Ah, que maravilha, não sei o quê. Estava bom. Se tivesse um pouquinho mais de sal, você tem problema com sal. Ou, amor, é o seguinte, eu planejei aqui para a gente fazer uma viagem, vou levar você sim. Ah, que maravilha, amor, muito obrigado, ou obrigada. E daqui a pouco, meu Deus do céu, queria tanto que a mãe estivesse aqui. E daí fica com aquela tromba a viagem inteira. Né? Amor, eu comprei um presente para você. Ele ou ela entregou, daqui a pouco, obrigado, daqui a pouco, você não sabe os meus gostos direito, né? Então, não tem uma palavra de direção, de incentivo. A comunicação ruim, ela vai trazer o quê? Desânimo. Nós idealizamos a vida dos nossos filhos, né? Quando é criança, eu quero que meu filho seja médico. Eu já dou um kit para ele, médico ali. Vou brincando com ele, vou falando com ele sobre isso, ou com ela. E vai. E daqui a pouco a criança vai se interessando por, sei lá, gastronomia, engenharia. Mas você vai idealizando. E daqui a pouco a criança, pai, eu passei na federal em medicina. E o pai, que bom, pelo menos não vai ter custo, né? Mas eu preferiria pagar para você engenharia lá numa outra faculdade. Sempre uma palavra de desânimo, sempre. E isso, a comunicação negativa, ela vai trazer sofrimento, desânimo. Você lembra que o profeta Elias, ele orou, caiu fogo do céu. O profeta Elias, o cara nos milagres. O profeta Elias, meu irmão, enfrentou 850 profetas ali, 450 só de Baal. Venceu tudo. De repente uma mulher proferiu uma palavra contra ele, Jezabel, disse bem assim, hoje cabeças vão rolar, meu amigo. Só que não falou diretamente para ele, pediu para entregar essa mensagem para ele. Ele entrou num desânimo, ele caiu num desânimo, meu irmão, e ele vai para baixo de um zimbro, de uma árvore ali, chega ao ponto dele pedir a morte, porque ele fala bem assim, eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor que ninguém, as minhas mãos, elas não são habilidosas, ou eu não vou conseguir enfrentar tal coisa ou superar tal coisa, parece que todo mundo é melhor que eu, pelo menos fulano, ciclano. Você lembra do povo de Israel? Ou melhor, do exército que serviria para defender Israel. Estava diante de um exército, mas tinha um homem lá.
que vencia uma guerra psicológica, um homem chamado Golias. Em outras palavras, conjecturando aqui, falava assim: vocês são uma cambada de frangote, ninguém tem coragem de me enfrentar, vocês não aguentam nada, vocês são isso, vocês são aquilo. E eles ficaram por muitos dias escutando uma palavra negativa, e ninguém tinha coragem de enfrentar, a tal ponto que Davi chegou ali e falou para Eliabe, o seu irmão mais velho: quem que é esse incircunciso aí, esse camarada que não tem aliança com Deus, que está peitando vocês? Eliabe vai e repreende ainda: rapaz, você veio aqui para humilhar a gente, você não sabe de nada, olha o tamanho daquele cara ali. Palavras de desânimo convenceram um exército. Um homem convenceu um exército a não enfrentar eles de jeito nenhum. Tanto é que, quando esse homem proferiu uma palavra a Davi, o que Davi falou para ele? Rapaz, você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque uma pessoa com o coração cheio de Deus vai ter palavras diferentes, porque a boca fala do quê? Se o teu coração, quando fala coração, está falando aqui, se a tua mente só tem piada, o que vai sair pela tua boca? Piada. Se a tua mente só tem desânimo, o que vai sair ali? Desânimo. Se a tua mente só tem crítica, vai sair o que dele? Crítica. Se só tem palavrão, palavra maliciosa, é o que vai sair dali. Agora, se está cheio da palavra de Deus, é palavra de esperança, de direção, de organização. 1 Samuel 17, 8, 9, né? Quando os soldados ouviram Golias, desanimaram, temeram. Números 13, 17, quando os espias foram espiar a terra de Canaã, trouxeram um relatório negativo. A terra é boa, mana, leite, mel ali, tudo mais. Porém, quem mora lá, os caras são muito grandes, meu irmão. Não tem jeito não, esqueça disso aí, o negócio é louco. Sem chance. Você está entendendo o que a comunicação negativa ela pode levar? Por mais que as pessoas te amem, eu escutei sempre de muitas pessoas, né, prefiro não citar, porque eu vi que não era maldade, mas era mais ignorância, que falavam para mim desde pequeno: por que você é metido? Por que você é metido? Mas tem coisa que você só precisa direcionar crianças, não é mitidez não, como diz aqui no sul, não é mitidez não, é pessoas que têm vontade de fazer, que têm disposição de fazer, pessoas que têm ânimo de melhorar aonde estão. Você está entendendo o que a comunicação negativa pode murchar? Eu tenho uma flor lá em casa que eu amo, uma não, eu tenho várias delas, se chama gerânio, e ela cai os cachos de flor assim, eu tenho várias lá, coloquei nos vasos grandes assim, então ela desce aqueles cachos de flor. Aí, há umas 3 semanas atrás, eu percebi, mas por que formou todos os botões aqui, e por que não está abrindo as flores? Por que os brotos, eles estão mirrando? E eu fui ver um tipo de pulgão que se esconde, ele é quase incolor, e ele se escondia ali, e daqui a pouco, eu falei, mas eu jogo substrato, no mínimo uma vez por mês, eu jogo vitaminas, agora, até aqui na igreja, eu jogo condicionador de grama, eu nunca tinha visto isso aí, eu falei, meu Deus, é muito Nutella essa grama, condicionador de grama, o negócio pegou aqui na primeira semana que plantou, já pegou tudo, ali fora está zerado, rega 2 vezes por dia, mas condicionador de grama, eu falei, meu Deus, essa grama está caprichando mais que a minha pele aqui. E aí, meu irmão, eu falei, meu Deus, está mirrando, eu tive que pegar um negócio contra pulgão para jogar e matar aquilo negativo que sugava toda a energia da planta e não deixava florescer nem nada. E agora ela está estourada de flor de novo. Você já percebeu que pessoas, mesmo crianças, adolescentes, jovens, cristãos, eles estão prontos para florescer, para aparecer a beleza, tanto do casamento, quanto da vida cristã, de tudo, só que aquilo não vai, porque tem alguma coisa que tira o ânimo, tira a energia, não tem uma palavra que essa esposa escuta desse marido, por exemplo, nossa, como você está bonita, como você está bela, que cabelo legal que você deixou, palavras românticas, ou palavras até de intimidade do casal, não tem, você acha que o homem ouve a palavra eu te amo? O homem não ouve a palavra eu te amo, ele não entende como a mulher, o homem ouve a palavra eu admiro você, eu admiro muito você nisso, aí o homem entende que ele é amado, o homem entende o respeito.
Agora está na frente dos outros, o marido fala, eu estou pensando em fazer, faz aquilo lá primeiro, lá em casa. Aqui. Aí, meu irmão, isso é um total desrespeito. Total desrespeito. Tem homem fofoqueiro e tem mulher fofoqueira. Quem que é o maior fofoqueiro da própria casa é você que anda falando para todo mundo da tua casa, reclamando do teu casamento, da família, dos filhos, para todo mundo, e ninguém vai resolver nada. Eu não sou contra você procurar uma pessoa que você já testou e tem referência para isso. Tem psicólogos, tem pastor, tem pessoas que realmente está testado, não é porque tem esse título não. Mas eu entendo, porque todos nós precisamos de ajuda. Agora, tem pessoas que encontrou alguém bem disposto, já começa a lamentar. Ali de novo, daqui a pouco falam, estão falando da minha vida, mas ela é a maior fofoqueira da sua casa, e ele também. Cuidado com isso, porque isso gera negativismo. Cuidado, isso traz desânimo e vergonha para a família. Cuidado com as notícias que acabam com a tua paz. Cuidado com a comunicação ruim, má, porque ela pode estar fazendo em sua vida uma mirração, e você não consegue produzir de verdade. Segundo ponto que causa desânimo, a maneira como você encara as adversidades. Isso causa desânimo. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso é, se você está enfrentando um desafio, e como cristão você aprende a louvar na adversidade, os teus olhos e a tua coragem, eles mudam. Eles mudam. Agora tem gente que é assim, é muito grande não esse desafio, eu não levo jeito para isso, às vezes eu até penso em casar, mas daí tem que administrar isso, e assim, a pessoa, eu até penso em ter um carro, mas aí, sabe, eu tenho que pagar isso, eu tenho que limpar, eu tenho que pagar IPVA, daí eu já não... Eu até penso em assumir uma função na igreja, um cargo na igreja, eu até penso, mas aí tem escala, e às vezes eu quero passear, sabe, eu não quero estar preso a nada, eu não quero isso. Você esqueceu do dia do teu batismo nas águas? Você morreu para a tua velha vida e você nasceu para Cristo. E não é sufocante isso não, é a questão que você se organiza para servir pessoas através do corpo de Cristo. E tem gente que além de não servir, impacta outros que estão servindo. Que tem escala hoje de novo? Meu Deus, casa com esse pastor de uma vez. Dá casa para ele de uma vez, homem. Porque você está entendendo? Tem gente que ainda pesa, além de não fazer, pesa. Cuidado, porque a maneira como você encara as adversidades, qualquer coisa que se apresenta parece um desafio gigantesco, absurdo. Terceiro ponto, o que causa desânimo? As terríveis lutas da vida. E isso não é fácil. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, olha o que Paulo escreve aqui. Na Ásia, quase que me desesperei da vida, de tanta perseguição e maldade. Na Macedônia, relatou muitos ataques e o seu desgaste. Então, às vezes, meu irmão, tem dia, já viu a frase que diz assim, tem dia que parece noite? Tem dia que parece noite. Por quê? Meu irmão, você vai sair, fura o pneu do carro, está furado. Aí você vai lá, troca, mexe, não sei o quê, daqui a pouco você está na metade do caminho, plá, 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 pau, 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 pau. Não vou pegar, mas vou dar trabalho, E só ameaça. E daí, não é só isso não, você chega lá, marcou com alguém, cadê a pessoa? Daqui a pouco você recebe a mensagem, eu esqueci. Como tem gente assim hoje em dia, gente, para todo lado. Aí a pessoa conta, então eu vou pagar isso aqui, chega lá, não depositei para você. E daí, em seguida, já ligam para você de casa. Queimou isso, estragou aquilo. E daqui a pouco está andando, quem já teve pedra no rim sabe do que eu estou falando, porque isso, o inferno deve ser feito de pedra no rim. A pessoa sente aquela, no meio das costas assim, e a pessoa pensa assim, meu Deus, tomara que não seja aquilo, Senhor, tem misericórdia, Pai, envia os teus anjos aqui. Porque a pessoa fica com medo, até do medo de ter dor no rim, porque parece que alguém pega por dentro do teu músculo por dentro, e belisca assim, e fica fazendo assim, a pessoa, ela vomita de dor, a pressão sobe, tem gente que desmaia. Meu irmão,
A água deve ser uns R$2. Pedra no rim, meu irmão, não tem preço. Cuidado com isso. Cuidado. Principalmente no verão agora, tome água, gente. Tome muita água, porque eu vou te falar. E pedra na vesícula também, só que a diferença da pedra na vesícula, você tem que tirar a vesícula. Cuidado, porque parece uma faca aqui na pessoa. E a pessoa pensa assim, é estômago, não sei o que está acontecendo, eu como, eu vomito, estou passando mal. E muitas vezes é pedra na vesícula. Cuidado. Mas eu estou dizendo para você que as adversidades da vida, elas trazem desânimo. Quando uma coisa ou outra, e aquele dia atribulado, parece que uma coisa vai acontecer em cima da outra, e chega no dia, você não dormiu, e está cansado, e parece que ninguém entende, cheio de gente manhosa ao redor. É aquele marido que, em vez de ele cuidar de você, ele parece que tem quantos anos? Dengoso, manhoso. Você não deixou o pãozinho com queijo e um nugget para mim, amor? Uns caras manhosos que tem hoje em dia, que, meu Deus do céu, a camisa não está bem engomada. E aquelas mulheres que se acham Barbie, é verdade, que não tem noção das coisas. E se você cobrar, meu irmão, vira um tiranossauro Rex. É verdade. Que não colabora com nada. Cuidado, daí a pessoa vai desanimando dos filhos que não vê, ou mesmo dos pais que nunca entendem nada. Cuidado. Quarto ponto que desanima uma pessoa: questões biológicas, patológicas. Isso é, uma doença, uma deficiência no organismo. A pessoa sempre tem que fazer aquele exame de sangue, umas 2 vezes no ano, pelo menos, ou 3, para ver como é que está o seu sangue. Porque muitas vezes a pessoa está com a B12 muito baixa, a acidez do corpo, o desânimo. A B12 é importantíssimo. Algumas outras vitaminas, por exemplo, está com ausência de ferro no sangue. Além de você estar com a imunidade muito baixa, você vê, meu Deus, o que é esse sono, essa canseira que não passa? Meu Deus, eu sou uma pessoa nova, sempre fui uma pessoa muito ativa, enfim. A química no cérebro, uma questão hormonal, por exemplo, a mulher que sofre com aquele excesso de pele no ovário, que a gente chama de endometriose. Quando chega nos dias, a tensão fica gigantesca. A mulher, ela tem ciclos hormonais terríveis às vezes. E as coisas químicas no corpo também, tem que tomar cuidado com o que você anda comendo, tomando, porque essas coisas você pensa que te dá energia, tiram a tua energia. O camarada está comendo aí como se fosse o fim do mundo, como se ele fosse levar com ele alguma coisa, alguns dias de deserto aí, ele fica assim, depois que você passa aí dos 35, dos 40 anos principalmente, tudo que você faz gemendo. Já viu? A pessoa senta, levanta, tudo que vai fazer, vamos caminhar, tá bom, tudo, impressionante. É isso aí, cuidado, cuidado com as químicas no corpo, tá bom? Às vezes você está tomando algum medicamento contínuo, e você vai ver a bula, pode trazer isso, pode trazer aquilo. Tem um medicamento, 2 aliás, que quem teve Covid, quem precisou tomar, se eu não me engano é cloroquina, e outro que é um relaxante muscular tão forte, que geralmente a pessoa quando está na abstinência, dependência química, e precisa relaxar, eu dou esse medicamento, porque ele paga R$19, R$20 numa cartela, que ele é um relaxante muscular, é como se fosse um Dorflex, um Torcilax, só que ele é muito mais forte, chamado Mirtax, 10 miligramas. Você dá para a pessoa relaxa tanto que ela dorme, mas dorme pesado. Dorme. Eu lembro de um rapaz ali que ele era pilhadão, eu dei 2 para ele isso aí. Meu irmão, ele dormiu de tarde, dormiu de noite, dormiu outro dia, só para você ter uma ideia. Porque o cara está exausto, ele está cansado também. Só que o Mirtax, a pessoa dorme realmente. Eu não tomo isso aí. Só que no caso de uma pessoa assim, é isso, relaxante muscular forte. Só que se você for ler a bula, tanto, eu acho que é a cloroquina realmente, e esse daí, você vai ver, se a pessoa começa a tomar aquilo, você vai ver os índices ali dos sintomas dos testes que fizeram, 0, tantos %, desejo suicídio, depressão. Por quê? Porque ele vai desacelerar a mente da pessoa. Quem toma antidepressivo tem que tomar muito cuidado, porque o antidepressivo, a pessoa tem a tendência de viciar nele, e não vai fazer mais o mesmo efeito, começa ali com 25 miligramas, vai para 50, 75, e a pessoa vai ficando só mais lesada,
Por quê? Tanto medicamentos anticonvulsionais, quanto alguns medicamentos tarja preta, alguns não, todos os medicamentos tarja preta psíquicos desse jeito, né, psiquiátricos, eles vão desacelerar a mente, para que a pessoa consiga relaxar, fluoxetina, seja o que for. Então, eu estou muito ansioso. A primeira coisa que eles vão fazer é receitar isso aí, mas os antigos não usavam isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o medicamento, senão a pessoa pensa assim, não, eu estou mais relaxado, mas daqui a pouco a pessoa começa a entrar num desânimo de vida. Cuidado com isso. O que mais que traz desânimo? A ação de Satanás. Filipenses 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele quer minar o teu ânimo, ele quer que você ande de cabeça baixa com todas as adversidades que acontecem, e se você der bobeira, ele atua influenciando nessa área. Não acredite que você é castigado por Deus, ou alguém, por estar passando por algum desafio, está sendo castigado por Deus. Muito cuidado por julgar isso. Eu lembro de um pastor, que ele sempre teve a língua muito pesada nisso, e eu sempre disse para ele, não faça isso. Cuidado com esses julgamentos. Uma moça, que ele ajudou um período, ela perdeu o bebê, e ele falou bem assim, isso aí é a mão de Deus, para que você aprenda isso, isso, isso e aquilo. Eu falei, não fala isso, cara, não faz isso. Poucos dias depois, o filho dele sofreu um acidente terrível, e se machucou, eu não vou detalhar aqui o tipo de machucado, e as coisas que o menino, além de quase perder a vida, teve que fazer cirurgias seríssimas, e a situação foi cabulosa, e até hoje tem que ser consequências. A moça falou, e agora? É consequência? É Deus que está pesando a mão? E aí? A gente não sabe o dia de amanhã, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Por quê? Porque então Paulo, um dos pais da igreja, o que estava divulgando o evangelho, passou por coisas absurdas, e as pessoas vão falar, é a mão de Deus que está pesando sobre ele. Meu irmão, Satanás não tem dignidade. Para ele, uma barata e uma criança ingênua e inocente é a mesma coisa. Ele vai atacar. Deus permite e sabe o porquê da superação. Atos 9,16 diz, eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome, é o que o Senhor está falando para Ananias. A gente não sabe o porquê das coisas. Às vezes você passa por um deserto, que você vai ser guia desse deserto amanhã, na vida de alguém, para ajudar uma pessoa, ou uma multidão de gente, mas o Senhor fala para a gente sobre amor sacrificial. Nós vamos entender isso. Tem gente que se enxerga como coitado, ou como vítima, porque Satanás conseguiu convencer essa pessoa, que essa pessoa é desfavorecida, ou desfavorecido. Você acredita que teve pastor que saiu da igreja? Teve um ano que eu mandei fazer, do meu bolso, uma agenda para cada pastor, com o nome escrito e tudo mais. Só que a gráfica esqueceu de entregar uma agenda, e no dia foi entregue ali. Teve um pastor que saiu da igreja, por favor, eu sou desfavorecido ou desfavorecida da igreja, porque o pastor esqueceu de mim, de onde já se viu, é muito descaso. Na mesma semana a agenda já estava na mão, mas a fala até hoje é que a igreja não tem consideração. E não é uma pessoa ou outra, são várias pessoas para todo lugar, que você vai encarar situações em que Satanás convence esse homem, essa mulher, que são vítimas. Sabe o que é isso? Inveja. Há pessoas muito invejosas, que quando olham a rede social, ou vê que alguém conquistou algo, pensam assim, meu Deus, a minha vida parece que não vai. Quando a gente comprou o terreno aqui na igreja, esse terreno aqui, eu liguei para uma pessoa, para um pastor, e eu falei bem assim, pastor, eu estou muito feliz, porque nós acabamos de assinar o contrato de compra e venda do terreno, 5.039 metros quadrados, bênção de Deus, pastor. Ele ficou quieto, eu falei, ué, você está quieto? Ele, cara, não sei se eu fico triste ou fico feliz. Eu falei, mas qual que é o motivo de ficar triste? Minha vida parece que não vai, as coisas parecem que não encaminham. Falei, que isso, meu irmão? Que isso, pastor? Fique feliz pelos outros, as bênçãos nossas, elas vão vir com o tempo, isso é um segredo da vida. Fique feliz pelos avanços e conquistas de pessoas. Gente, pastor é humano, se não passar rolão aqui, cheira mal.
Então, vão ter lutas na medida do desafio da pessoa. Cuidado, porque Satanás vai tentar convencer você, ou que você é menos do que você é, ou que você é mais do que você é. Cuidado, tá? Cuidado. Esses pastores de polpa, cuidado. Esses pastores que vivem com discurso de vítima, cuidado. Porque tem um problema sério a ser resolvido ali. Alguns se acham sempre desafortunados. Meu irmão, ninguém tem um passado fácil. Todo mundo está passando por um monte de luta. Todo mundo sabe que, todo trabalhador aqui sabe que está sustentando o Brasil. Lá em casa, nós éramos acostumados a pagar um valor. Lá em casa, meus meninos dividem a luz, os 3 pagam. Os 3 trabalham. E aí, estavam acostumados a pagar um valor de luz. Só que agora o governo decidiu dar 60 milhões de luz grátis. E aí, não todos os meninos, alguns já sabiam, mas alguns descobriram que não existe governo. O que existe são pagadores de impostos. E que esses 60 milhões que estão recebendo luz de graça para eles, mas somos nós que pagamos. E que a luz que vinha um valor, está lá escrito o consumo, e o valor do consumo, e está escrito os impostos em cima disso. E o valor gigantesco que veio, mais do que o dobro, para pagarmos a luz desses que acham que é de graça. E aí? E aí você sabe que você tem que trabalhar e pagar. Você vai fazer o quê? Você tem que ter consciência na hora de votar sobre essas coisas aí que quero enxertar de programa social. Por quê? Olha, qual que é a ideia disso daí? Vai muito a fundo. Vai adiantar você se convencer de que vale a pena? Eu quero dizer, não. Você tem que ter sabedoria naquilo que você vai fazer. Então, meu irmão, cuidado com essas coisas, muito cuidado. Porque Satanás ele vai trazer o resultado do desânimo, ele vai tentar fazer, olha só, desejo de morrer, como aconteceu com Elias, as percas de objetivos, de ideais, de sonhos. Não quero mais construir essa casa, não quero mais viver aqui nesse país, não quero mais estar casado, não quero mais estar no ministério, não quero mais estar nessa fé, não aceito mais meu corpo, estou desanimado com isso, com aquilo. O que mais? Ele paralisa o seu potencial, a pessoa fica amarrada no pessimismo. Outro, passa a ser marcado pelo medo. Aí quando a pessoa é marcada pelo medo, vem as síndromes. Anda na rua assim, ó, meu Deus, será que eu vou ser roubado, roubada? Anda na rua assim, nenhuma roupa fica legal, nada fica legal. Outro ponto, fica com complexo de inferioridade, isso é a mentalidade de gafanhoto. Nem adianta tentar, aí você não falha, já está falhando assim. Perda do equilíbrio emocional, isso é, o desânimo, ele é uma erva daninha, que ele vai matando as áreas da sua vida, ele vai tirando a tua vontade de viver, e você vai se acomodando, deixa assim mesmo, casa suja, chão sujo, quintal sujo, mato alto, se mora em apartamento, não passa uma tinta no apartamento faz 200 anos, não arruma nunca aquela gaveta de bagunça para ver se é para arrumar ou não, ou aquela peça da casa que é da é sempre aquilo de lá, um cheiro ruim na casa, e as coisas vão levando assim. Agora, você quer ser uma pessoa de bom ânimo? Uma pessoa disposta a encarar a vida, os desafios da vida, ter uma vida ativa? Eu vou te dar umas dicas rapidamente aí. Primeiro ponto, se você quer ter ânimo na tua vida, uma vida ativa, tenha fé, creia, porque a fé, ela é um elemento ativador do ânimo, é a gasolina para o teu ânimo, para a tua visão. Fé é visão, meu irmão. O que está acontecendo com os jovens hoje em dia? Com toda a vitalidade, saúde e vida pela frente, desanimados, não tem fé, estão relativizando tudo, inclusive Deus, eles não sabem o que esperar ou no que acreditar. O relativismo é uma contaminação da ideia da fé, é algo desatualizado. Eles dizem que a fé é algo desatualizado, que você não deve alimentar a tua fé, porque fulano e tal, porque ciclano e tal. Meu irmão, olha o que a fé faz com a nossa vida. Você já viu pelo menos um milagre de Deus? Deus já te respondeu pelo menos uma oração.
A fé, ela nos dá motivo para continuar firmes e com discursos positivos, ligando aos céus, mesmo quando as coisas parecem contrárias. Por outro lado, nós observamos pessoas velhinhas aí, já com a idade de 90 anos, 80 e poucos anos, cheio de vitalidade nas suas palavras. Pessoas com princípios ativadores de ânimo. Chega um filho, chega uma pessoa ao redor, fala alguma coisa, essa pessoa, eu vou orar por você. Olha, eu já passei por muita coisa na minha vida, e Deus me deu superação. Deus pode resolver a tua vida. Às vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente ora, e Deus abre uma porta para a gente. E essas pessoas que têm fé, respondem assim. A fé, meu irmão, tirou uma mulher da beira do caminho, que há 12 anos sofria de endometriose severa. A mulher tinha um fluxo terrível, sofria à beira do caminho, gastou tudo que ela tinha, para tentar ser sarada. E simplesmente a fé fez aquela mulher ter o fôlego da esperança, porque ela levantou, tocou nas vestes de Jesus com fé. E a Bíblia diz que virtude saiu, cura saiu de Jesus para a vida dela, porque ela teve fé, e essa fé não só curou, como a salvou. Salvou como, pastor? Salvou de um desânimo que faz a pessoa caminhar para o inferno. Meu irmão, a fé, ela faz você enfrentar uma multidão para você tocar em Jesus. O ânimo despertado que impulsiona você para a cura. Creia! Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque isso é resultado da fé. Quem tem fé vai passar por adversidades, vai passar por medos, desesperos, vontade de fugir, antes de subir no altar para pregar, por exemplo. Mas o resultado da fé é pela tua posição, não é pelo sentimento que quer dominar você, não. A mesma fé que faz você vencer, faz você resistir no dia da adversidade. Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Creia. Quem tem fé prossegue, quem tem fé consegue tirar forças da onde não imaginava. Eu não posso esquecer da música do Sérgio Lopes, que ele diz assim: a fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar, até o momento da fé chegar. E os mares se abrem. Os mares se abrem, meu irmão. Outro ponto, se você quer ter ânimo na tua vida, seja cheio do Espírito Santo. Tem gente que confunde isso. Por quê? Pastor, eu estava tão bem, eu estava tão animado, eu estava tão isso, pastor, e essa mulher veio e me disse tal coisa. Pastor, já deixei Jesus de lado, entendeu? Já chutei isso. Não, meu irmão, você não estava bem não. Você não estava bem não, cheio do Espírito Santo. Você estava bem sentimentalmente, e o sentimento é manipulável, até por música. Você escuta um fandango, você nunca vê ninguém triste escutando um fandango, nunca vê. Você escuta uma música lenta ali, aquelas fossas, você se convence assim, deveriam me amar mais. Você escuta, dependendo do rap, já dá vontade de fazer um assalto. Brincadeira. Não perde a piada. Brincadeira, meu irmão. Tem rap que é muito bom, rap cristão muito bom. Mas estou dizendo para você sobre o ritmo. E o ritmo, ele tem influência na nossa alma. Se você coloca um violino, ele vai levar você à memória. Se você coloca uma flauta doce ou clarinete, ele vai levar você à memória, ao passado. Se você coloca batida, tum, dum, dum, ele leva você à coragem, ao momento apenas. Isso, e é isso aí. E a pessoa, mas é a batida que faz isso. Então, o sentimento, ele pode ser manipulável. Por isso que quando uma pessoa está triste, meu Deus, eu tenho que limpar essa casa. A fé move montanha, né? É o tamanho dessa louça. A pessoa coloca uma música lá, agitada, e vai limpar a casa. E se anima. Não é? E se anima. Então, meu irmão, isso influencia até pessoas no sono, crianças para dormir. Importante. Mas ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com os sentimentos. Sentimento é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Porque você vai ver que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando as forças são contrárias aos seus sentimentos.
quando é vontade de fugir, de sumir, de dar soco, de falar palavrão, de tocar o dane-se em tudo, mas você permanece firme. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Paulo foi um homem que ele foi perseguido, caluniado, enxotado, apedrejado, abandonado, resistido, chicoteado, acusado falsamente, condenado injustamente. Aí ele chega lá em Atos 14, 22, depois de ser apedrejado. Eu não sei se alguém já levou uma pedrada. Uma vez eu levei uma pedrada no tornozelo. Eu estou galopeando até hoje, da dor. Pegou bem no ossinho. Alguém pegou e chutou uma pedra, a pedra veio, quicou e pum, no tornozelo. Até hoje eu estou galopeando. Mas Paulo, ele foi apedrejado de verdade, pensava que ele estava morto. Depois disso, meu irmão, ele escreveu, olha só, em Atos 14, 22, confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para os céus e viu Jesus assentado ao lado do Pai. Cheio do Espírito Santo, perdoou aqueles que o apedrejavam. Cheio do Espírito Santo, pregou para uma plateia que o odiava e o apedrejou por isso. Cheio do Espírito Santo, ele olhou na direção certa, no lugar certo. Cheio do Espírito Santo, você não fica preso a uma mágoa. Sabe por quê? Porque fé é para frente. Cheio do Espírito Santo, meu irmão, você está cheio da ótica de Deus entre você. Agora tem gente que qualquer coisa empaca. Sabe qual que é a ideia da pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, mas assim, não vou ficar mais aqui, já que vive fazendo chantagem para os outros, faz chantagem para a mulher, faz chantagem para o marido. Não, eu não vou lá na tua família. Não, eles vão ficar melhor sem mim. Não, eu não vou ficar nessa igreja, pelo jeito eu só atrapalho, vão ficar melhores. Eu não vou ficar no diaconato. Não adianta, você é muito isso, você é muito aquilo, você é muito aquilo lá. Eu não vou ficar aqui não, porque pelo jeito eu atrapalho vocês, né? Deixa vocês se virarem, porque se eu sou o problema, então eu saio. Isso é chantagem, isso é infantilidade, isso é anticristão, isso é antibíblico, porque é chantagem. Chantagem. O que um filho faz com a mãe, o marido com a esposa com o marido, ou qualquer liderança que fica fazendo isso aí. Então já que o Jorge está no diaconato, você está no diaconato, né, Jorge? Estou vendo até o crachá aqui. Então, se o Jorge está no diaconato, não adianta. Tem gente que fala isso e acha que é bíblico. O meu santo com o dele não bate. Fala assim. Eu acho que eu não vou ficar no diaconato, então, porque se ele for, eu não vou. Cuidado. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, vai implicar em outra atitude. Cuidado. Você sabe o que produz ânimo? Terceiro ponto, a palavra de Deus. Salmo 119, verso 116. Vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da tua esperança, da minha esperança, aliás. Ela vivifica. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, isso é, que corta dos 2 lados, penetra até dividir a alma do espírito, isso é, significa que a palavra de Deus, ela habita entre alma e espírito. Que lugar é esse, pastor? É o lugar das decisões, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu irmão, é um livro que quando você está lendo, o autor está junto com você. Deus fala com você, Deus renova você. Eu coloquei para vocês semana passada um vídeo curto sobre o início da quadrangular no país, né? E para chegar até onde se chegou aqui, as mulheres aqui da igreja, algumas, estão pagando desde o começo do ano, estão no Congresso de Mulheres, lá em Itajaí, da quadrangular. Tem mais de 9.000 mulheres lá. Só que assim, da nossa igreja, que foram só 5 ou 6. Do Brasil, 5, 6, uma ou outra. E tem 9.000 mulheres lá. Só para você ter uma ideia, Itajaí. Então, como é que a denominação chegou nesse patamar? Você vai ver ali, nas marchas, você pode perceber que as pessoas têm a Bíblia na mão. E aprenderam a amar a palavra de Deus. É o que ele fala no vídeo. Isso não está desatualizado não, meu irmão. A pessoa que tem a palavra de Deus, respeita culto. Que tem a palavra de Deus, olha para as suas vestimentas e respeita o casamento do próximo. Respeita finanças. Respeita odor.
respeita horário, respeita palavras, respeita tudo. Pode acontecer eu falhar, você falhar, qualquer um de nós. Eu estou dizendo sobre uma rotina. A palavra de Deus, ela vai trazer ânimo para eu melhorar, para eu ajustar, porque isso traz resultados na vida. Deus fala com a gente. Eu no começo do casamento, desanimei. Bem, a Gleice veio 4 anos depois para Cristo. 4 anos depois. Até então, eu ia sozinho para a igreja. Mas eu lembro num dia, isso fazia uns 2 anos que eu estava casado, que não tinha jeito mais, não tinha mais a mesma língua em nenhum ponto. E aí eu não tinha paz em casa, e eu saí para caminhar. Uma garoa, quem que fica animado para caminhar na garoa? À noite, um vento, um frio. Aí eu passava no fim das casas, o povo tudo, parecia Natal, não era Natal, mas parecia todo mundo feliz dentro das casas, na janela, e eu lá. Faltou cantarem para mim, menino de rua, eu te conheço. E eu andava na rua assim, colocava capô e andando. Naquela época não tinha tanta essa expressão noia, né? Mas parecia andando assim, na rua. Aí passava no fim das casas, o silêncio era tão grande que você escutava aquele sininho, blim, 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 na frente das casas assim. Falei, meu Deus, parece filme de terror. Mas eu saí para eu orar a Deus, à vontade. E eu falava para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Minha mulher, a gente não fala a mesma língua, a Bíblia fala, andarão 2 juntos se não concordarem, se não falar a mesma... E falei com Deus, cheguei em casa, dobrei o meu joelho, porque eu falei para Deus, Senhor, eu cheguei numa conclusão, eu e ela, nós vamos nos separar. Não tem como, não tem lógica. Eu quero uma vida com Deus, ela quer barzinho, não tem jeito. E aí eu fui ler a Bíblia, como de costume. Falei, vou ler o Novo Testamento de novo. No capítulo 2 de Mateus, Deus revelou para mim um versículo que todo mundo passa batido, inclusive eu, mas ele falou, e José, despertando do sono, recebeu a sua esposa. Isso é, ele revelou algo para mim ali, que eu fui procurar, na época não tinha Google, nem nada disso, estou falando para você do ano 2000, exatamente ano 2000, eu fui pesquisar a respeito, e eu fui me aprofundar sobre o propósito de Deus naquele versículo, e o que Deus tinha revelado para mim era sobre uma fase da minha vida apenas, que eu tinha que aprender a caminhar sozinho com Deus, independente de qualquer pessoa, qualquer coisa. Isso é, Deus falou comigo de diversas formas ali, diversas coisas comigo. Isso é, a palavra de Deus produziu ânimo em mim, e em vez de eu me separar, eu me preparei para ajudar, para trabalhar, para me moldar em uma linguagem de alcance. A palavra de Deus, ela vai trazer respostas para a gente. Um dia eu estava na igreja ali, embaixo, depois de assumir a igreja, situação caótica, devendo tudo, aluguel, contador, a igreja, a estrutura da igreja ali, nos cultos, 10 pessoas, 14, no culto de domingo, às vezes, a situação caótica, tudo. E eu com 21 anos, aí numa madrugada, eu sozinho na igreja, dobrei o joelho, eu falei, Senhor, eu só sou um menino, eu moro longe, eu pago aluguel, eu tenho 2 crianças pequenas, moro 6 quilômetros daqui, venho andando para cá, e não tenho dinheiro, a situação da igreja está dessa forma, eu assim, assado, meu Deus, isso e aquilo, como que nós vamos pagar, como que eu vou fazer? E lendo a Bíblia, Deus me respondeu ali, Filipenses 1,6, aquele que te chamou, te aperfeiçoará, e te guardará, até o dia da sua vinda, até o dia do Senhor. A palavra de Deus, ela vai preencher as respostas da tua vida. Teve um dia que eu pensei em tirar minha vida, e não foi uma vez só. Teve uma vez que eu enrolei a corda no meu pescoço. Poucas pessoas souberam disso aí, mas agora estou falando publicamente. De tanta situação, de pegar o telefone, ter 100 e poucas pessoas, você não consegue ajudar ninguém, de situações caóticas. E daí tudo aquilo, momento de covardia, todos nós temos. Deus falou comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39, necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque o meu justo viverá pela fé, viverá a sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. A palavra de Deus vai produzir ânimo dentro da gente, meus irmãos.
Cuidado, porque sem a palavra de Deus você vai ficar se ralando no escuro. E as coisas de igreja vão perder o sentido para você. Não tem mais sentido, eu venho aqui, eu faço um louvor, eu mexo aqui, eu mexo lá e perdeu o sentido. Se resume a amizade. Eu quero dos jovens, eu quero sair com os jovens. Eu vim aqui para procurar um marido, uma esposa, eu quero prosperar. Sem a palavra de Deus, a fé ela perde o sentido. Aí você vê pessoas que não têm são rasas, não têm noção do evangelho. E aí você fica no escuro se ralando. Quarto ponto para finalizar com vocês. Se você quer ter ânimo na tua vida, tenha uma vida voltada para Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Sabe por que a gente não desanima quando você insiste nesse projeto de Deus? Você pode até ter momento, mas você não permanece nisso, porque você espera no Senhor, e o Senhor sempre tem o melhor. Mesmo que o cenário seja o pior, você consegue tirar o melhor de Deus naquilo. Olha quem escreveu isso, gente, Paulo, que sofreu chibatadas, traições, rejeições, perseguições, tentativas de homicídio, solidão, fuga, percas de título e honras. E ainda assim ele escreveu Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos, meus irmãos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Eu quero lembrar alguém aqui hoje que se afastou da salvação. Alguém que tem muito do mundo e os valores do mundo dentro de si. Alguém que mesmo no ativismo religioso está desenfreado em tristeza, não tem nenhum entusiasmo mais, só obrigações, mas não tem mais ânimo, nada, só obrigações. Alguém que foi intoxicado com as próprias e constantes reclamações. Alguém que está convencido pelo próprio discurso que é infeliz. Alguém que está morrendo espiritualmente, mesmo dentro dos templos, que tem apresentado um orgulho só, em vez de fé. Só orgulho, não é fé. Intrigas, em vez de soluções e comunhão. Se você se identificou com essa mensagem, e se algo que eu disse aqui pareceu pouco estudado no campo psicológico, que eu falei sobre fé, palavra de Deus, Espírito Santo, ou voltar-se para Deus, eu convido você a ser semeado no lugar certo, porque a semente de mostarda, ela pode ser a menor semente, mas se ela for semeada no lugar certo, ela vai crescer, e ela vai se tornar uma das maiores hortaliças. Deixe Jesus remoldar as suas forças e a sua alegria, deixe Jesus renovar as tuas confissões, deixe Jesus ser o seu descanso, porque eu quero orar por você que confessa estar tendo expectativa da forma errada, para que você encontre entusiasmo realmente em Deus, para que a tua alma seja lavada no sangue do Cordeiro, meu irmão, e a palavra de Deus dirija as tuas palavras, transborde ânimo de você até outras pessoas, porque Jesus disse, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. E você vai fazer até piada da tristeza, meu irmão. Você, meu irmão, vai confessar Deus. Sua vida precisa ser voltada para Deus. E por mais que os nossos irmãos nigerianos, os nossos irmãos no Sudão, estão sendo enterrados vivos, eles confessam a fé. Eles não estão falhando no Evangelho, meu irmão. Eles estão vivendo o Evangelho, porque o coração deles está totalmente cauterizado contra o mundo, está totalmente bloqueado no mundo. O ânimo deles está no seu Salvador Jesus. Se anime em Cristo, meu irmão, porque talvez você está buscando da vitamina errada, por isso está tão desanimado, com medo de ter aliança financeira com a obra de Deus, com medo de ter disposição física, porque é desprioridade.
sempre alguma coisa está à frente, mas não existe falta de tempo, existe falta de prioridade correta, porque quando você decide fazer, você coloca os graus de importância na tua vida, e você se dispõe. Pode ter certeza sobre o que eu estou falando. Se coloque em pé, porque eu vou orar por você, em nome de Jesus. Deus é fiel, eu vou orar por você. Jesus estava lá no monte, aliás, ele estava lá no Getsemane, que é uma elevação pequena ali, lugar das oliveiras. Ele estava no Getsemane, e a Bíblia diz que ele chamou algumas pessoas para orar com ele, né? Você acha que você é um pregador ruim quando você faz apelo e as pessoas não respondem? O que aconteceu com Jesus? Vamos orar, porque o negócio está ficando pesado aqui, eu estou chamando vocês para orar. Algum discípulo orou com ele? Caminharam 3 anos com ele, nenhum deles orou. A Bíblia diz que eles estavam tomados de sono, e quando chegou a tentação, fizeram besteira, né? Quando alguém pisou no calo de um, cortou a orelha do outro, outros fugiram. Tem um que estava lá de curioso, envolto no lençol, Marcos, que é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Quando alguém segurou no lençol, ele saiu correndo pelado, está escrito. O evangelho de lençol na vida de uma pessoa assim, quando é feito um apelo, quando a situação pega, foge. Jesus fez o apelo, ninguém respondeu o apelo de Jesus. A Bíblia diz que ele estava agoniado, desanimado até a morte, é o que a Bíblia diz. Mas ele falou o quê? Seja feita a sua vontade. Eu quero que esse cálice passe de mim, mas seja feita a sua vontade, não a minha. E a Bíblia diz que na terceira vez somente, ele recebeu um consolo. Um anjo veio consolar, eu não sei que tipo de consolo que foi. Se foi um afeto, se foi um abraço, se foi uma palavra, eu não sei que tipo de consolo. Um consolo apenas. Mas Jesus olhava além da cruz. E eu quero que você aprenda a olhar além da cruz. Se anime, meu irmão. Faça a obra de Deus com vontade. Faça as coisas na tua casa com vontade, com ânimo. Tenha palavras de resposta. Deus está mudando a tua vida hoje. Não é só mais um culto, não. Deus está mudando a tua vida porque está mudando a forma de pensar. Coloca a mão no teu coração e levanta uma mão assim, ó. Isso. Levanta uma mão. Isso, dessa forma. Porque eu vou orar e você vai pedir para que o Espírito Santo ele encha as áreas da tua vida que talvez você estava fraquejando, estava desanimado. A boca fala que o coração está cheio, e o mal é o que sai da boca, não o que entra pela boca. E talvez está saindo muita coisa ruim que está atraindo aí o mal para a tua vida, o desânimo. Deus, ele vai entrar com providência na tua vida. Não se apegue a nenhum título, nenhum cargo, não se apegue a nada disso. Deus vai entrar com providência na tua vida, e você vai ter ânimo em tudo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Você vai ter uma nova decisão na tua vida a partir de hoje. Deus vai curar o teu físico. Deus vai curar, meu irmão, a tua vida financeira. Deus vai curar o teu ministério. Deus vai curar o teu casamento. Deus vai curar, meu irmão, o teu futuro, os teus estudos. Deus vai curar, porque Ele é Deus. Deus vai transformar através da tua fé. E eu vou orar com você agora, e você vai colocar tudo isso nas mãos de Deus, meu irmão. Você vai colocar isso, você vai confessar a tua esperança nele, e você vai repreender Satanás, que é um mentiroso. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, por favor, por todos os corações que estão me assistindo nesse momento, por todos os corações que estão aqui presentes para essa igreja abençoada e próspera, eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus Cristo venha entrar com a tua providência, venha limpar esses quartos, Pai, que estavam sujos, embolorados, desanimados, desatentos. Pai, vem revigorar essa vida, vem perfumar o ambiente desse coração, trazer, Pai, novas palavras, trazer ânimo, trazer disciplina, trazer alegria, Pai. Vem, meu Pai, mostrar o valor da vida, o valor das coisas. Vem, Pai, muitas vezes mesmo contrário o sentimento, mas, oh, meu Pai, tomado pelas tuas palavras, a esperança no Senhor, a decisão correta vem acontecer. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, revigora a alma dessa pessoa, enche, Espírito Santo, esta vida do Senhor, da missão do Senhor, de coragem, como o próprio Jesus disse, para termos bom ânimo, mesmo que o mundo venha afligir. Em nome de Jesus Cristo, renova a fé desse homem e dessa mulher, renova
renova, Pai, as expectativas dos projetos, renova as estratégias, renova o sabor do trabalho cristão, da fé, renova o físico deste homem, dessa mulher, a vontade de viver, renova, Pai, em nome de Jesus, esses olhos, renova, Espírito Santo, por favor, esse ministério, renova, meu Pai, renova, Pai, essa liderança, renova, Pai, esses casamentos, renova esses missionários, renova, Pai, esses trabalhos, renova esses jovens, renova, Pai, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, pois Satanás, nós declaramos que ele não tem autoridade sobre a nossa alma, sobre o espírito, sobre o nosso corpo, ele não tem autoridade sobre a nossa comunhão, ele não tem autoridade sobre os nossos relacionamentos, ele não tem autoridade, Pai, sobre as nossas finanças, não tem autoridade sobre nenhuma área da nossa vida. Nós estamos tomando a chave, repreendendo toda a força maligna, todo feitiço, repreendendo todo o desânimo, meu Pai, toda ausência de santidade, em nome do Senhor Jesus. E todos digam: louvado seja Jesus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Deus é fiel.